Alô, galerinha! Bem-vindos a mais um Hora do Exercício. Hoje nós vamos continuar a fazer a prova do Enem de 2014. Essa aqui é a questão 49 da prova azul e ela já diz: o potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto. O que é o Protocolo de Quioto? O Protocolo de Quioto é o resultado de uma série de convenções e reuniões e acordos entre os vários países com relação à emissão de gases do efeito estufa. Tá? Principalmente o CO2, o metano e o CFC. O Protocolo de Quioto ele dá alguns guias de como os países devem proceder para reduzir a emissão desses gases. Ele põe restrições à emissão desses gases por parte dos países desenvolvidos, restrições menores aos países sem desenvolvimento. Ele fala sobre o tal dos créditos de carbono, que está escrito aqui no enunciado, e ele não é obrigatório. Tá? Nenhum país é forçado a assinar o Protocolo de Quioto, mas ele só entra em ação a partir do momento em que ele tiver 55 países responsáveis pela emissão de 55% do CO2. Então, ele só entrou em vigor mesmo em 2005, com a adesão da Rússia. Apesar do Protocolo de Quioto ser de 1997, ele só entra em vigor mesmo em 2005 com a Rússia. Muitos países aderiram, mesmo sem ser obrigatório, ao Protocolo de Quioto, a esse acordo de restringir a emissão de gases do efeito estufa. Não foram todos ao mesmo tempo, né? Foi levando algum tempo até alguns assinarem e ratificarem. Alguns não assinaram, por exemplo, os Estados Unidos, o Vaticano, né? Por que o Vaticano iria fazer? O que o Vaticano emite, né? Sei lá, o Iraque, Timor-Leste não assinaram, mas o problema mesmo foi os Estados Unidos não terem assinado, porque os Estados Unidos são responsáveis pela emissão de uma fração muito significativa do CO2 e eles não assinaram com a justificativa de que isso iria restringir o crescimento da economia deles. Eu quero ver o que eles vão fazer quando Miami estiver debaixo d'água por conta da mudança climática. E esse tal desses créditos de carbono, como que isso funciona? Uma determinada empresa, um determinado país tem uma cota de emissão de CO2, na verdade de gases do efeito estufa. Pode ser o próprio CO2, mas pode ser os outros dois gases convertidos em equivalente de CO2. Aí, se uma determinada empresa, por exemplo, a empresa A, não conseguiu atingir a cota dela, mas uma determinada empresa B atingiu a cota e está sobrando, né, ela ultrapassou a cota, a empresa B pode vender esses créditos de carbono para a empresa A e assim as duas saem ganhando. A empresa A consegue atingir a meta dela e a empresa B faz algum dinheiro, né, em cima da retirada do carbono da atmosfera ou então através de medidas que previnam a emissão de gases de efeito estufa no futuro. Voltando aqui para o enunciado, essa fonte de energia subutilizada que ele estava falando aqui dos aterros sanitários, de transformar lixo em energia, essa fonte de energia que ele falou do lixo, citada no texto, é o etanol, será? Obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias? Primeiro, o que é o etanol? O etanol é aquele composto que você já deve ter visto lá na química orgânica, CH3, CH2
OH. Esse etanol que você vê, etanol combustível, ele vem da cana-de-açúcar, né, a partir da fermentação de açúcares, fermentação da sacarose, por fungos e não bactérias. Então, é obtido a partir da decomposição, na verdade não é bem decomposição, é mais pela fermentação, né, uma forma de obtenção anaeróbia de energia por parte de fungos e não de bactérias. Então, a gente já elimina a letra A. O gás natural formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica. Mano, o gás natural, primeiro que ele é um combustível fóssil. O gás natural é um combustível formado no fundo do mar, né, através de ação de pressão, de temperatura, num ambiente anóxico, por bactérias, né, decomposição da matéria orgânica por bactérias em condições anóxicas, transformado geologicamente, e ele seria uma fração gasosa rica em metano dessa degradação de matéria orgânica. Então não é por fungos, é por bactérias, e é um combustível fóssil, não é algo que você vai tirar do lixo. Óleo de xisto, letra C, óleo de xisto obtido pela decomposição da matéria orgânica por bactérias anaeróbias. O que é o tal do óleo de xisto? Ele é formado pela decomposição da matéria orgânica, sim. Por bactérias anaeróbias, sim. Mas ele não é tirado do lixo. Ele é tirado justamente do xisto betuminoso. É um tipo de rocha sedimentar, toda infiltrada por uma fração oleosa, né, de compostos orgânicos. Você encontra depósito de xisto betuminoso no mundo inteiro, encontra bastante nos Estados Unidos, eles têm uma tecnologia muito boa para aproveitar o óleo de xisto. Você encontra muito na Argentina, você encontra no Chile, você encontra no Brasil, no Paraná, aqui na região de São Mateus do Sul. Um alô para Ana Matias de São Mateus do Sul. É onde você tem o maior depósito de xisto aqui no Brasil e de onde pode ser retirado esse óleo. Então, como ele é retirado de uma rocha e não do lixo, também não é a letra C, que nos leva para a letra D, gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica. Aí sim nós estamos falando sério. O gás metano, o nosso amigo CH4, ele é obtido, na verdade, não é bem por bactérias, mas porque todos os procariontes metanogênicos, eles não são bactérias, na verdade, eles são pertencentes ao domínio Archaea. Então, são as arqueobactérias, e elas, sim, são anaeróbias, produzem metano em condições anaeróbias na decomposição do lixo. Tá? Não só na decomposição do lixo, você encontra essas arqueias metanogênicas no trato digestório de vertebrados. Eles são os responsáveis pela produção de metano do arroto do gado, mesmo no metano, né, na flatulência humana, metano no mar, metano. Quem produz metano, grande fonte biogênica de metano, são essas arqueias. Né? Tem metano sendo produzido por organismos, esse metano está sendo produzido por arqueias. Inclusive nos lixões. Então, nos aterros sanitários que utilizam a principal fonte de energia, né, ali produzida, seria justamente a energia da queima, por exemplo, de CH4. Ele não é o CO2, mas ele sim também é um gás do efeito estufa, porque ele também é capaz de absorver a radiação infravermelho, que é aquela radiação quente, que ela transmite calor por irradiação, então ela absorve esse calor e, além disso, ele pode ser transformado, né, por oxidação, por exemplo, em CO2, que é também o principal gás do efeito estufa. Então a resposta seria a letra D de dejeto. Para fechar, a letra E,
Gás liquefeito de petróleo. Cara, o nome já está dizendo. Você encontra petróleo no lixão? Você não encontra petróleo no lixão. Não é para encontrar, pelo menos, né? O gás liquefeito de petróleo é um gás retirado da fração mais leve do petróleo. Ele não é o gás natural. O gás natural ele é rico em metano. O gás liquefeito de petróleo ele é rico em propano. Então, o gás liquefeito de petróleo ele é o gás de cozinha, por exemplo, ou o gás dos isqueiros. Ele é um gás, mas ele é condensável sob pressão. Então, você pode transformar isso num líquido e transportar em frascos pressurizados. Tá? O gás liquefeito de petróleo obtido pela decomposição dos vegetais presentes nos restos de comida. Mano, de petróleo! Você tira o gás liquefeito de petróleo do petróleo, né? E não de vegetais presentes nos restos da comida. Isso aí não tem nada a ver com nada. Então a resposta é mesmo a letra D de dejeto, de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento limpo.